Bem-vindos de volta. Einar Tangen se junta a nós hoje. Ele é pesquisador sênior do Instituto Taihe e também do Centro de Inovação em Governança Internacional. Além disso, ele mantém um Substack fascinante, que eu sempre faço questão de ler com frequência, o Asian Narratives. Deixei um link na descrição. É muito bom ver você de novo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Acho que falo demais, mas aprendo com as suas perguntas. Bom, não. Eu agradeço suas observações. Esse é o ponto. Então isso é muito bom. Quero perguntar hoje sobre o Japão, porque você tem escrito sobre o Japão. E acho que tenho duas coisas em mente. Primeiro, o modelo econômico japonês, que parece ter chegado a uma paralisação completa. Mas achei que um bom ponto de partida seria a parceria entre os Estados Unidos e o Japão, que parece, bem, não necessariamente estar se desfazendo, mas certamente está enfraquecendo. A parceria e aliança entre os Estados Unidos e o Japão sempre foram um pilar fundamental da ordem de segurança liderada pelos Estados Unidos e da arquitetura econômica do pós-Segunda Guerra Mundial. E se olharmos primeiro para o componente econômico, algumas coisas não estão indo bem. Quer dizer, Washington, como vemos, ameaçou anteriormente o Japão com tarifas de até 25%, a menos que invista 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Exige que os japoneses comprem produtos agrícolas americanos, energia, essas aeronaves da Boeing. Eles têm de transferir indústrias críticas para os Estados Unidos, em vez de exportar. E sim, também há mais pressão por um iene mais forte. É que, acho que no curto prazo, os japoneses podem ceder à pressão. Mas no longo prazo, se quiserem sobreviver, vão ter de encontrar uma forma de, imagino, se diversificar um pouco, se afastando dos Estados Unidos. Eu queria saber o que você pensa, porque se você olhar para a economia e para o aspecto de segurança dessa parceria, parece que ela não se sustenta mais em bases muito sólidas. Não é. Infelizmente, temos que voltar na história à Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, em essência, conquistaram e ocupam o Japão desde o fim da guerra, em 1945. Acho que temos cerca de 50 mil a 60 mil soldados lá e impusemos a eles uma constituição em tempos de paz. Houve um investimento. O Japão sim ascendeu. Antes, a expressão feito no Japão era sinônimo de porcaria barata, mas eles subiram na cadeia de valor a tal ponto que nos anos 1970 se tornaram uma ameaça aos Estados Unidos. E muitas das coisas que hoje são ditas sobre a China, naquela época eram ditas sobre o Japão, que eles estavam tentando arruinar a economia dos Estados Unidos, tirar empregos, que iam dominar o mundo, que iam nos substituir, que iam ser donos de nós. Havia, como eu já disse muitas vezes, senadores e deputados com marretas do lado de fora, convocando coletivas de imprensa de forma bem visível e, sabe, quebrando carros japoneses, rádios portáteis da Sony e coisas do tipo e assim por diante. E como resultado disso, eles tiveram de assinar, ou foram forçados, coagidos, na opinião deles, a assinar os Acordos do Plaza, assinados em 1985. Eles entraram em vigor em 1986. E desde então, o Japão vem andando de lado. O iene foi atrelado ao dólar, o que tornou o iene mais caro. Como resultado, os produtos japoneses ficaram menos competitivos. Os japoneses começaram a reagir, construindo fábricas de carros e outras fábricas fora do Japão. Mas isso, de certa forma, esvaziou a economia. Hoje, o valor líquido da economia japonesa em termos reais, em dólares reais, é menor do que era em 1986. Então, vamos juntar essas coisas. Você tem um país muito orgulhoso. Eles perderam a guerra. Na verdade, nunca se arrependeram plenamente. O imperador escapou de qualquer tipo de justiça, embora obviamente a guerra tenha sido travada em seu nome. Ele esteve profundamente envolvido, e isso era bastante claro. Mas o Japão se tornou um caso especial. Não foi como na Alemanha, onde, sabe, todos tiveram que prestar contas.
houve inúmeros julgamentos de guerra e os responsáveis foram de fato punidos. Muitos foram condenados à morte. No Japão, MacArthur estava basicamente de olho na Rússia. Ele queria avançar pelo Japão, pela Coreia, pela China e depois entrar na Rússia. Ele via a ameaça de um governo socialista comunista como mais importante do que punir fascistas por seus crimes de guerra. E só para dar às pessoas uma noção, quero lembrá-las de que estamos falando de pouco mais de 100 milhões de pessoas mortas durante a Segunda Guerra Mundial. Desse total, 35 milhões eram chineses. 35 million were Chinese. Now, they weren't all murdered in bed or raped. Nem todas foram assassinadas na cama ou estupradas. Muitas morreram de fome, ou porque lhes foi negado qualquer tipo de medicamento, literalmente morreram por falta de tratamento. Como isso aconteceu? Quando os japoneses entraram na China, levaram tudo. Levaram a comida, levaram os remédios, levaram tudo que não estava pregado no chão. Na verdade, hoje você pode ir ao Japão e encontrar todo tipo de tesouro maravilhoso saqueado de várias cidades chinesas. Então há esse ponto não resolvido na história, porque o Japão nunca se arrependeu. Isso é importante. Este é o 80º aniversário dos julgamentos de Tóquio. E ali sim houve criminosos de guerra japoneses, inclusive alguns dos principais que de fato foram julgados, condenados, e alguns deles foram enforcados. Mas os outros saíram livres. E em poucos anos, adivinhe só, o avô de Shinzo Abe era um criminoso de guerra de classe A, mas se tornou o primeiro-ministro do Japão. Como isso é possível? Bem, o que aconteceu foi que MacArthur, como eu disse, estava de olho no que considerava peixes maiores. Ele precisava do Japão como uma linha de abastecimento. Então decidiu que depois do primeiro julgamento, não haveria mais julgamentos. As pessoas envolvidas, acho que nos julgamentos da Unidade 51 ou 53, tinham feito os mesmos experimentos horríveis que Joseph Mengele, o nazista na Alemanha, tinha feito. Sabe, congelar seres humanos, operar embriões, abrir pessoas para ver se conseguiam infectá-las com alguma coisa. Eles estiveram envolvidos na disseminação de vírus em larga escala nas cidades. Basicamente, aviões sobrevoavam as áreas e pequenas cápsulas se rompiam, espalhando infecções e também envenenando os grãos. E isso aconteceu em 2 cidades. Então, quando falo de 35 milhões de pessoas da população da China naquela época, na verdade não havia ninguém na China que não tivesse sido afetado pelo que os japoneses fizeram. E eles ainda se lembram disso. De fato, o Museu de Nanjing, que homenageia a guerra antifascista e o massacre japonês em Nanjing, é o segundo museu mais popular e mais visitado da China. Não é uma atração, mas um museu. Então isso dá uma ideia de que as pessoas não apenas se lembram, como também não querem esquecer. Infelizmente, no Japão, eles basicamente tentaram se livrar dessa parte da história. Até nos livros didáticos, quando ensinam as crianças hoje, não falam sobre o que o exército japonês fez. Enfatizam que o Japão perdeu a guerra, e talvez esse seja o único crime. E que em Nanjing foi o corajoso exército japonês que impediu que senhores da guerra chineses estuprassem e saqueassem uns aos outros. Claro, isso é completamente falso. A razão pela qual muitos deles não foram condenados é que tiveram tempo suficiente para destruir todas as provas. Na Alemanha, as provas foram preservadas e foi por isso que conseguiram processar esses criminosos. Mas nesse caso específico, os criminosos destruíram as provas. Bem, por que estou mencionando isso em relação ao dia de hoje? Porque o mesmo grupo que foi colocado no poder em essência por MacArthur e depois apoiado pela CIA e pelo Departamento de Estado, ainda está no controle. E Takaichi faz parte disso. Agora eles têm 2 coisas. Primeiro, eles eram o lado derrotado, não ela. Ela não tinha um avô que fosse criminoso de guerra. Mas eles representam esse mesmo tipo de legado. É o mesmo grupo que, em 1954, estava tramando como poderia colocar esses criminosos de guerra japoneses que foram executados e cujas cinzas foram reduzidas a pó e depois espalhadas pelo oceano para que não pudessem ser deificados no Santuário Yasukuni.
E foi o que fizeram. Isso dá uma ideia de há quanto tempo isso é importante para eles e de como essas tendências fascistas continuam, de como eles não demonstram arrependimento. Então, na minha opinião, é claro, eles estão buscando aqui vários objetivos complexos. Muitos deles não gostam de ter tropas americanas no Japão, muitas delas compostas por pessoas não brancas. O Japão não é famoso por receber bem estrangeiros, os gaijin, e eles realmente não gostam disso, especialmente quando há incidentes envolvendo estupro, assassinato e assim por diante. Então existe esse desejo de se livrar dos estrangeiros. Mas como fazer isso? Você tem uma Constituição de tempos de paz. E essa Constituição especifica que eles não podem se envolver em táticas agressivas. Eles só podem se defender. E por muito tempo tratava-se de táticas das forças de autodefesa do Japão. Mas aos poucos eles vêm avançando passo a passo para criar um exército ativo. E por que querem fazer isso? Bem, Takaichi e Shinzo Abe deixaram claro que eles, abre aspas, querem, abre aspas, normalizar, fecha aspas, o Japão. E o que isso significa? Basicamente, eles querem escrever sua própria Constituição, se rearmar e ser uma potência como qualquer outra. E citam a Coreia do Norte e, claro, a China. De algum modo, a China é o inimigo. Por quê? É conveniente. Os Estados Unidos têm um problema com a China. O Japão é próximo dos Estados Unidos. Portanto, agir em uníssono e dizer que a China é o inimigo é fácil. Só que o Japão tem uma conexão econômica intrincada com a China. Há fábricas aqui. É um mercado enorme. Não é algo de que os japoneses possam simplesmente sair e encontrar outros mercados ou outras bases de produção. Eles podem tentar, mas seria extremamente caro e tornaria seus produtos menos competitivos. Então você tem esse grupo determinado a, entre aspas, normalizar o país deles, fecha aspas. Mas ao mesmo tempo, eles sofrem com outra ferida auto-infligida, a segunda. Ela ocorreu com o Acordo do Plaza nos anos 80. E isso basicamente reduziu a economia deles a nada. Eles têm problemas demográficos que teriam acontecido de qualquer forma. Mas sabe, neste momento não há resposta para eles. E o que vimos há algumas semanas quando Bessent, que foi o arquiteto, junto com George Soros, da crise financeira asiática, e para quem está se perguntando sobre isso, foi uma crise prevista e precipitada por Soros e Bessent para ganhar dinheiro. Eles viram muito capital especulativo entrando no Sudeste Asiático e deliberadamente encontraram uma forma de provocar o colapso para depois ganhar uma quantidade enorme de dinheiro. Bilhões e bilhões de dólares, naquela época, quando isso era muito dinheiro. Então o aproveitador, bem, agora Bessent vem em socorro do Japão. E estou citando isso para que as pessoas entendam a situação em que o Japão está. Por um lado, se eles têm um iene forte, 60% dos alimentos vem de fora do Japão. 98% da energia vem de fora do Japão. Portanto, um iene forte é bom, certo? Eles podem comprar esses bens que são absolutamente necessários. Energia e alimentos, muito importantes, são necessidades básicas. Mas, por outro lado, um iene forte torna os produtos japoneses menos competitivos. E o principal componente da economia japonesa são as exportações. Então, se eles tiverem um iene mais fraco, vão pagar mais pelas necessidades básicas. Mas podem, em teoria, vender mais produtos, pelo menos de forma competitiva. Se tiverem um iene forte, é exatamente o contrário. Então essa é a situação de forças opostas em que eles se encontram. Eles não têm uma resposta clara. Takaichi nunca abordou isso de verdade. Ela apenas disse, vamos colocar mais dinheiro nisso. Vamos pegar a enorme poupança da população e tentar convencê-la ou forçá-la de alguma forma a investir na economia japonesa. Mas o problema da economia japonesa é que ela não precisa de financiamento, ela precisa ser mais competitiva. E as empresas que se instalam no Japão, por causa dos custos mais altos de tudo, importar mercadorias e assim por diante, salários mais altos, não vão ser tão competitivas quanto seriam se instalassem a mesma empresa, digamos, na Indonésia, na Malásia ou no Vietnã.
Então eles estão nessa espécie de armadilha da competitividade e não descobriram uma saída. Agora, como eu disse, tudo chegou ao limite há algumas semanas, quando os japoneses gastaram 50 bilhões de dólares americanos tentando defender o iene, porque ele estava despencando e eles não podiam se dar ao luxo disso. Por que os Estados Unidos se envolveram? Porque os japoneses estavam ameaçando vender seus títulos do Tesouro Americano, vender a descoberto suas posições. E se isso acontecer, adivinhe? Quando eles vendem e têm participações significativas, as taxas de juros dos títulos vão subir. Isso não significa as taxas de juros dos títulos já emitidos que continuam as mesmas. Mas como o Tesouro está buscando cada vez mais empréstimos para financiar a enorme quantidade de dívida que Donald Trump criou, vai pagar mais juros. E tudo isso, sabe, o governo dos Estados Unidos já está pagando mais de $1 trilhão, de um orçamento de $6 trilhões, ou aproximadamente um pouco menos que isso, só em juros. E sabe de uma coisa, cerca de 1/3 disso, menos de $2 trilhões, já foi tomado emprestado. Então digamos que eu ganho $100 mil, mas gasto $150 mil e eu tenho esses $150 mil, certo? Cerca de 1.600. $25 mil vão só para os juros. Então esse tipo de situação é insustentável. Mas sabe, Bessent e Trump pensam muito no curto prazo. Então eles esperam que de algum jeito tudo se resolva. Essa reindustrialização dos Estados Unidos não está indo muito bem. Na verdade, mais indústrias saíram e mais empregos foram embora do que indústrias e empregos foram criados. Tudo isso de que falamos, tecnologia de ponta, criação de fábricas de chips, coisas desse tipo, também não deu certo. Há longos atrasos, custos mais altos e menor competitividade. Eles não têm engenheiros nos Estados Unidos e os Estados Unidos não querem deixar entrar no país os engenheiros que poderiam fazer isso. Eles vêm, em sua maioria, de Taiwan. Então há tantas contradições sem fim acontecendo neste exato momento. Essa é a situação que eles têm pela frente. Bessent não pode se dar ao luxo, no curto prazo, de permitir que os japoneses vendam títulos do Tesouro dos Estados Unidos, porque isso afetaria seus custos de empréstimo. Mas ele é amigo dos japoneses? Não. Eles estão ajudando os japoneses? Não. Estão impondo tarifas a eles, assim como estão fazendo com todo mundo. Então, o Japão está numa situação em que seu líder se concentra principalmente nesse tipo de normalização da defesa, enquanto ignora ou não tem um plano completo para o lado econômico do que o Japão está fazendo. Então eu sei que abordei muita coisa, mas acho necessário entender essas duas questões diferentes. Como a Segunda Guerra Mundial foi importante e continua sendo relevante, e também toda essa questão da TASEC e a posição em que o Japão se encontra. Não desista em pergunta. Vou tentar ser breve. Bem, temos questões parecidas na Europa. Como você sabe, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos nazistas alemães do exército acabaram trabalhando com a CIA. Acabaram no Comitê Militar da OTAN e se tornaram comandantes da OTAN. Então também não houve uma limpeza completa na Europa. Até hoje você vê na Ucrânia que estão desenterrando e trazendo de volta para casa nazistas da Segunda Guerra Mundial, mandando os restos deles de volta para a Ucrânia e dando a eles funerais com todas as honras de Estado. Então, também não deixamos essa história totalmente para trás nesta parte do mundo. Mas eu quero perguntar sobre a questão japonesa, porque se você fosse ao Japão nos anos 1980, você estaria visitando, essencialmente. É para lá que você iria se quisesse ver como seria o futuro. Eles eram, como você disse, a China da época deles. Mas isso mudou de forma bastante fundamental agora. E bem, é claro que muito disso teve origem nos anos 80. Mas o que achei interessante nos anos 90 foi que os Estados Unidos delinearam sua estratégia de primazia global,
principalmente com a doutrina Paul Wolfowitz, baseada nas Diretrizes de Planejamento de Defesa de 1992. Nelas, eles meio que delineavam qual era o objetivo dos Estados Unidos, ou como manteriam, ou desenvolveriam e manteriam a unipolaridade. E era interessante porque o Japão era visto de duas formas. Por um lado, era um aliado-chave e um pilar do poder americano. Para ter primazia global, você precisa de parceiros. Então o Japão é uma cabeça de ponte, um parceiro-chave no leste asiático. Ao mesmo tempo, eles reconheceram que o Japão tinha potencial para se tornar um centro de poder independente. Estava ficando poderoso demais. E como esse documento estratégico dos Estados Unidos, de 1992, deixou bem claro, não podemos aceitar que países como a Alemanha, o Japão, qualquer um deles, se tornem independentes dos Estados Unidos. Eles ainda têm que nos servir. Isso remete à frase de que os Estados Unidos não têm aliados, mas vassalos. Há muita verdade nisso. Eu só queria saber o que fez a economia japonesa, ou o modelo econômico japonês quebrar, porque muitos atribuem isso ao Acordo do Plaza. Esse é exatamente o ponto. O Acordo do Plaza foi a nossa maneira de colocar uma trava, quer dizer, sabe, nos mecanismos do Japão. Basicamente, ele vinculou o iene ao dólar e o tornou mais caro. Com isso, os produtos japoneses ficaram menos competitivos. E na prática, isso os forçou, se quisessem continuar competitivos, especialmente no setor automobilístico, a começar a criar fábricas. Não só nos Estados Unidos, eles começaram a fazer isso no mundo todo. Índia, África, América do Sul em certa medida e depois, claro, os Estados Unidos. Então isso trouxe grandes mudanças. Mas no fundo, lembre-se, isso esvazia a economia. Cada emprego perdido no Japão não é reposto de alguma forma, magicamente. E esse é o problema. Os salários estão estagnados. Sabe, eles simplesmente não aumentam. O custo de vida sobe, mas os salários em si não. Então, se você andar pelo Japão hoje, verá uma economia em decadência. As cidades ainda são movimentadas, mas se você olhar para as pessoas, elas vivem em apartamentos do tamanho de uma caixa de fósforos. Têm dinheiro suficiente para viver e comer. Na maior parte do tempo, agora há idosos recorrendo a outros meios para conseguir sobreviver, inclusive sentando em bancos de parque e recebendo estranhos. E sabe, é um problema real. É uma sociedade estagnada. E se você sair das cidades, verá casas bonitas que estão vazias. Beautiful homes that are empty. No one wants to live there. No one can afford to keep them. Ninguém quer morar lá. Ninguém consegue bancar a manutenção delas, ou sabe, restaurá-las. Então elas ficam vazias. Na verdade, você ainda pode comprar uma casa japonesa numa vila não muito longe de uma linha de trem por um preço bem baixo. Mas na realidade não há esperança. Estudantes japoneses estão se formando nessas escolas. Antigamente, eles tinham mais ou menos um emprego garantido. Viravam assalariados de grandes corporações, Sony, Honda, seja qual for. Mas essa opção não está mais aberta. E aquele tipo de emprego vitalício, a famosa tigela de arroz de ouro, não existe mais. Agora eles demitem pessoas. Você não pode simplesmente ficar lá como um robô. Se você não é lucrativo, obviamente a empresa tem que levar isso em conta. O Japão está mudando, mas não mudou em sintonia com a ordem econômica global. Considerando o que o Japão tem e como vários engenheiros são claramente brilhantes, onde está a IA japonesa? Será que ninguém se pergunta isso? É a mesma coisa que eu me pergunto sobre a Europa. Onde está a IA própria da Europa? Quer dizer, nesse momento, basicamente são só a China e os Estados Unidos. Mas, em teoria, a Coreia do Sul, a Europa e o Japão deveriam estar disputando esse espaço. Eles têm os engenheiros, têm a expertise tecnológica, têm indústrias relacionadas a isso, incluindo a fabricação de chips e assim por diante. Mas eles não estão lá. E isso é algo que realmente me incomoda. A China está fazendo isso porque não tem escolha. Ela está sendo excluída. E eles dizem, bom, se nos excluírem, vamos ficar submetidos.
Quem detiver a propriedade intelectual da IA será basicamente servido por quem não a detiver. E eles sabem muito bem do modelo extrativista que os Estados Unidos gostam de promover. E a Europa também. A ideia é, eu invento a IA e depois extraio dela o máximo de valor que eu puder. Eu não estou competindo. Tenho um monopólio por um período limitado e tento descobrir maneiras de estender esse monopólio. Depois, uso isso para aumentar, entre aspas, o valor para os acionistas. E um dos grandes perigos para a sociedade ocidental hoje é essa ideia de que uma corrida desenfreada atrás de valor, no curto prazo, de alguma forma, vai fazer tudo dar certo. Eu já falei antes sobre isso e não tenho nada contra MBAs. I don't have anything against MBAs. I know many of them are good people, etc. Eu sei que muitos deles são boas pessoas e tudo mais, mas basicamente eles são ensinados, e não apenas ensinados, são obrigados, especialmente se fazem parte da equipe de gestão ou de um conselho, a maximizar o valor para os acionistas. É isso que dizem a você nos conselhos. E então falam, você precisa maximizar o valor para os acionistas. Se você não concorda com isso, não pode estar nesse conselho. Na verdade, não pode estar em conselho nenhum. Mas o que significa maximizar o valor? Significa o curto prazo, ou o ano que vem, que vai determinar os bônus das pessoas no poder, principalmente do grupo de executivos? Ou significa os benefícios de longo prazo desse grupo específico, em termos de planejamento de longo prazo das pessoas que trabalham lá, dos fornecedores e dos relacionamentos? Pode seguir. Suppliers and relationships, go for it. MBAs are taught that doesn't matter. Nos MBAs, ensinam que isso não importa, que isso é meio que algo que você manipula só para garantir seu bônus. Então existem problemas reais. Não é o capitalismo. O capitalismo é apenas a descrição de um processo. Mas quando você transforma o capitalismo numa ideologia e diz que ele vai resolver tudo, e que a mão invisível, de alguma forma, tudo vê, tudo sabe, tudo faz, aí você vira a escola de Chicago. Você substitui, usa seus modelos matemáticos, em essência, para afirmar que encontrou Deus, e que Deus é a mão invisível. Isso não deu muito certo. Não se ouve muito falar da escola de Chicago, mas as escolas de MBA continuam formando essas pessoas brilhantes, que talvez pudessem ser usadas em outro lugar para ganhar dinheiro, para entender os negócios. Mas eles se formam, entram nos cargos executivos de nível júnior e muitos sobem até o topo. E quando chegam lá, colocam em prática o que aprenderam a fazer. E isso é um problema. No Japão é um pouco diferente. Ainda há grandes empresas controladas, em sua maioria por indivíduos. Vimos o que aconteceu com a Samsung e assim por diante. O sujeito foi para a prisão, mas ainda está no comando da empresa. E até tentativas de dizer, bem, sabe, que aquilo tudo foi político. A concentração de riqueza continua. E isso não ajuda a sociedade. Grande parte disso se resume do que você acha que o governo deveria fazer. O governo existe para proporcionar uma sociedade justa, melhor e equitativa, onde haja oportunidade, onde existam as condições básicas da existência humana. As necessidades, incluindo a saúde, devem ser atendidas, assim como as necessidades da sociedade. São necessárias estradas, comunicação, redes de esgoto, água e todas essas coisas. E é preciso ter uma economia que funcione. É isso que eles deveriam fazer. Ou deveriam responder àqueles que são mais poderosos e ricos. Em essência, serem lobistas ou cães treinados respondendo aos assobios de seus padores específicos, pessoas muito ricas. Isso fica muito claro nos Estados Unidos. Quer dizer, já falamos antes sobre a doutrina Powell, e não é o Powell que foi secretário de Estado. É o Powell que, em 1972, acredito, escreveu um memorando secreto, 6 meses antes de assumir um cargo na Suprema Corte dos Estados Unidos, detalhando que era necessário que as famílias ricas e as empresas tomassem o governo. Literalmente, tomassem o judiciário, tomassem a mídia, tomassem os centros de pesquisa, tomassem as universidades e, em essência, criassem uma sociedade que fosse, governada por oligarcas. E uma das formas como ele fez isso foi lançar as bases para transformar corporações em indivíduos.
Bem, quando você transforma uma corporação em um indivíduo nos Estados Unidos, os indivíduos têm liberdade de expressão. E eles usaram esse argumento com sucesso para permitir que corporações e indivíduos ricos doem dinheiro ilimitado aos candidatos de sua escolha. Como era de se esperar, como vimos com Trump e muitos outros, quem paga também joga. E vimos bilhões e bilhões de dólares serem dados justamente às pessoas que doaram milhões de dólares para candidatos. Então, para elas, é um retorno muito bom. Eu te dou alguns milhões, mas ganho alguns bilhões. Nada mal. Mas o que se perde nisso? As pessoas. Sabe, temos uma situação em que as bolsas de valores estão em máximas históricas. Enquanto isso, a maioria das pessoas, de 60% a 70%, dependendo em quem você acredita, não tem dinheiro suficiente para uma emergência. Não tem o bastante. Não tem $400. Estão vivendo de salário em salário. Pelo menos é assim que elas se veem. E não estão vivendo a vida boa. Estão preocupadas com a vida que já têm. Então, o governo está ajudando essas pessoas? O governo está oferecendo um lugar seguro, onde elas não precisem de uma arma para se proteger. Elas se sentem livres e seguras quando os filhos vão para a escola, quando vão ao trabalho, quando estão nas ruas ou em uma área pública. Elas se sentem seguras. O que é que você espera do governo? Então, no Japão agora, voltando ao assunto, eu não acho que a maioria das pessoas no Japão sinta que o governo realmente está ajudando. Elas votam em populistas que prometem cuidar de tudo. É bem simples, basta jogar algum dinheiro nisso. Mas o Japão tem uma dívida equivalente a 250% do PIB. Grande parte disso é o que eles chamam de carry trade. Podemos analisar melhor essa dívida, e ela não é tão ruim quanto parece. Mas ainda é um número enorme, muito acima do nível dos Estados Unidos. Então parece que muitos desses países estão perdidos. As pessoas esperam mais do governo do que o governo é capaz de oferecer. No caso do Japão, há problemas de longo prazo que vêm se acumulando desde a Segunda Guerra Mundial e depois desde meados dos anos 80, tanto na economia quanto na política. E eles não podem ser resolvidos por um único populista acenando sua varinha mágica. São problemas profundos. Precisam de planejamento de longo prazo. Precisam de mudanças. Precisam de governos estáveis, dispostos a implementá-las. E hoje não temos isso. Então, quando começamos a falar do Japão, podemos falar dos Estados Unidos, podemos falar da Europa, podemos falar de muitos países democraticamente eleitos, mas também podemos falar daqueles que não têm democracias. Problemas de longo prazo exigem soluções de longo prazo. E boa governança depende de governos capazes de fazer isso. Quero dizer recentemente Zhu Rongji, que foi primeiro-ministro da China. Isso basicamente quer dizer que ele comandava o governo e não o partido, embora, é claro, fosse membro do partido. A questão é que ele tomou algumas decisões extremamente impopulares. Ele desmantelou as empresas estatais, que basicamente lhe davam um emprego para a vida toda, mas não uma vida muito boa. Você recebia um pagamento, um salário, mas não havia muita coisa além disso que fosse acontecer. Ele disse: isso precisa mudar. Ele instituiu, em essência, não a propriedade privada dos bens, mas direitos privados sobre a propriedade por meio de arrendamentos. E essa foi a maior transferência de riqueza da história moderna. Então, você mencionou antes que os Estados Unidos não querem que o Japão venda seus títulos do Tesouro Americano. E eu estava pensando que isso imagino, um tema recorrente. Ou seja, em abril de 2026, sabemos que Scott Bessent disse que os Estados Unidos estavam discutindo essas linhas de swap em dólares com estados do Golfo,
assim como com países da Ásia. E ele foi bem específico. Muita gente retratou isso como um resgate ou uma ajuda aos estados do Golfo. Mas nas palavras dele, era para evitar a venda desordenada de ativos americanos. Então, há algo de revigorante na honestidade, pelo menos. Nem tudo aqui é altruísmo. Mas no seu artigo, você tinha aquele ótimo gráfico mostrando que não apenas muitas sociedades e economias começaram a estagnar no Ocidente, mas que o caso japonês era bastante impressionante. The Japanese case was quite staggering. How terrible things are going. É terrível ver como as coisas estão indo. E eu penso que à medida que a dívida japonesa continua aumentando, a situação econômica piora, a competitividade econômica desaparece e, de fato, todo o modelo econômico precisa voltar à prancheta. Enquanto tudo isso acontece, vemos agora que os Estados Unidos estão numa situação muito difícil. E nesse papel, estão buscando extrair benefícios, ativos e investimentos de seus próprios aliados ou estados satélites. E parece que alguma coisa vai se romper. Você vê isso na Europa, mas acho que o Japão também é, sem dúvida, um candidato em potencial. Mas o que aconteceria se o Japão começasse realmente a entrar em colapso? Porque, sabe, em termos dos mercados de títulos dos Estados Unidos, eles estão muito ligados à economia americana. Muita gente sempre pergunta: como é possível que um país esteja tomando emprestado 250% do seu PIB? Bem, é preciso entender que existia algo chamado carry trade. Então, empresas e indivíduos, principalmente empresas, embora pudesse ser um indivíduo muito rico, podiam ir ao Banco do Japão e basicamente tomar dinheiro emprestado a juros zero. Aí pegavam esse dinheiro e compravam títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que rendiam, sabe, algo entre 2% e 3%. Bem, era dinheiro de graça, certo? Havia algum xerxa de entre o dólar e o ien, Guarani, Rimela era em grande parte Barrel Step. Não havia um risco enorme. Então isso era muito popular. Muitas empresas fizeram isso. Elas viam isso como uma forma de reforçar, sabe, seus resultados financeiros. Então fizeram. O problema é, como desfazer isso? Especialmente quando o Banco do Japão, parte da razão pela qual o iene caiu tanto, é que as pessoas antecipavam que o Banco do Japão reduziria os juros. Nos últimos 2 anos, eles vêm aumentando os juros, tentando impulsionar a economia. Tomar empréstimos a juros zero não estava ajudando as empresas japonesas. Elas não estavam investindo esse dinheiro na indústria japonesa, nem em nada parecido. Estavam apenas investindo em títulos do Tesouro americano. E isso ajudava os Estados Unidos porque o Japão comprava títulos do Tesouro e muita dívida. Mas não havia ajuda visível para a economia japonesa. E eles querem colocar mais dinheiro na economia japonesa, na economia real, em empresas japonesas que estão produzindo alguma coisa, seja em pesquisa e desenvolvimento ou na manufatura, não importa. Eles só querem mais empregos, mais atividade econômica, salários. Então eles vêm tentando manter os juros um pouco mais altos. Bem, aí está o problema. Eu não vou tomar empréstimos a 2% e assumir o risco cambial. Se o retorno for de 4 ou 5%, eu fico preocupado. Então as pessoas estão tentando descobrir como desfazer suas posições, aquelas em que tomaram empréstimos a 0% e tinham 2 ou 3% de retorno. E isso preocupa o governo dos Estados Unidos, porque eles precisam de compradores para esses títulos do Tesouro. Se não tiverem compradores, terão de aumentar as taxas para atraí-los. Então, se você olhar para os Estados Unidos no gráfico que eu citei, há algo que não aparece ali, mas que as pessoas deveriam entender. Bancos centrais do mundo todo vêm reduzindo suas posições em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. O motivo de o governo americano estar vendendo mais é que vem aumentando os juros pagos sobre esses títulos, seja para refinanciar dívidas antigas, seja para criar nova dívida. E para atrair dinheiro e fazer com que as pessoas os comprem, eles precisam oferecer taxas mais altas.
Mas isso também tem um efeito colateral ruim. Quer dizer, se há 5 anos eu comprei um título do Tesouro Americano de 10 anos, eu recebia menos de 3%, e agora a taxa está chegando mais perto de 6%. Eu perdi um valor enorme nisso. Talvez eu não reconheça essa perda. Posso dizer, bem, vou continuar segurando, não estou recebendo muitos juros. Basicamente, isso só acompanha a inflação, mas eu não estou reconhecendo o prejuízo. Então, vou simplesmente manter. Talvez daqui a alguns anos Trump não esteja mais lá. Alguém mude alguma coisa, as taxas caiam. Pessoalmente, acho que isso é uma fantasia, dado o tamanho da dívida dos Estados Unidos. Mas eles não querem reconhecer essas perdas. E a mesma coisa do lado japonês. The same thing with on the Japanese side, how if you try to sell that bond that you bought many years ago. Se você tentar vender esse título que comprou muitos anos atrás, vai sair no prejuízo. Você deve ao Banco do Japão, de quem tomou emprestado, mais dinheiro do que vai receber com a venda. Então, esses são os problemas que estão sendo criados. É nisso que Bessent está prestando atenção. Mas você vai notar que, na verdade, não há um plano de longo prazo. Como eu disse antes, a reindustrialização dos Estados Unidos não funcionou. Essa era a grande ideia de Trump, certo? Ele ia forçar todo mundo à submissão, com tarifas, obrigar as empresas a começar a produzir nos Estados Unidos para ter acesso ao mercado americano. Mas isso não está acontecendo. Então, basicamente, é um monte de medidas de curto prazo. Um cavaleiro sem cabeça correndo em círculos e chegando cada vez mais perto de um penhasco. E é com isso que muita gente está preocupada. E uma coisa a qual as pessoas deveriam prestar atenção especial é esta bolha digital, a bolha da inteligência artificial. Você começou a olhar para as avaliações que existiam antes e, de repente, a China apareceu com um modelo diferente. Basicamente, a única coisa que você precisa saber é que a Anthropic quer vender a você um token que realiza muito trabalho por $30. E os chineses vão vender o mesmo token, capaz de fazer aproximadamente o mesmo trabalho, por 50 centavos. Agora, a projeção de lucros da Anthropic e tudo mais se baseia nesses $30. Mas a realidade é que a China minou isso ao criar um sistema diferente, o que eles chamam de sistema aberto, que vai reduzir o preço para 50 centavos. Então esse modelo está morto. Mas as avaliações das empresas envolvidas, sejam elas construtoras de centros de dados, empresas de IA ou fabricantes de chips, todos estão apostando que de alguma forma tudo vai dar certo. E muitos de nós acreditamos que agora elas estão apostando que são grandes demais para quebrar, que representam uma parcela tão grande do S&P, uma parcela tão grande da economia americana. Lembre-se, mais de 50% do investimento no ano passado estava relacionado a essas fazendas de servidores. Pense nisso. Se você retirar 50% disso, tudo desmorona. Você tem uma bolha enorme. Isso provocaria um problema enorme para os Estados Unidos. O dinheiro desaparece. As pessoas ficam sem nada. Bilhões no papel viram nada no papel. E você teria algo parecido com o crash de Wall Street e a crise financeira, tudo junto. Se alguém tiver interesse, deveria olhar os gráficos que mostram as diferentes bolhas, como a bolha das .com, a crise financeira e a bolha das associações de poupança e empréstimo. Tudo isso aconteceu nos Estados Unidos. Depois, compare com a quantidade de dinheiro que está indo para a inteligência artificial. Quer dizer, essas bolhas todas têm mais ou menos este padrão. Elas seguem uma certa linha. A inteligência artificial está muito acima disso. É muito perigoso. E infelizmente isso é insustentável. Mesmo que você comece a olhar para as receitas, na melhor das hipóteses, sim, elas não sustentam as avaliações dessas empresas. Então, isso está caminhando para um problema e, infelizmente, talvez estejamos chegando muito perto do ponto em que a bolha estoura. E então isso não teria apenas um efeito sobre a economia americana. É um vírus que se espalha pelo mundo e derrubaria economias. Teria consequências realmente ruins para todos, inclusive para a China. Não é uma situação em que todo mundo sai ileso.
A China vem se preparando para isso há muito mais tempo. Eles têm sido muito estratégicos em relação às possibilidades. Mas no Ocidente, os portões estão sem vigilância. Você não ouve nada vindo da Europa que fale desses perigos de forma realmente concreta. Há alguns economistas dizendo, bem, sabe, deveríamos nos preocupar. Mas ninguém. Bem, alguns. Quero dizer, Michael Burry, que previu a crise financeira de 2008. Ele está assumindo posições vendidas agressivamente, achando que vai lucrar muito com o colapso do sistema financeiro. Bem, talvez ele consiga. Mas aí a pergunta é, o que você faz com o seu dinheiro? Se tivermos o tipo de queda econômica cataclísmica que eu antecipo, ter muito dinheiro em espécie não vai ser necessariamente uma grande coisa. Porque esse dinheiro está em quê? Dólares. Bem, o dólar pode sofrer uma queda vertiginosa. Por quê? Porque ninguém vai querer comprar a dívida dos Estados Unidos com esse contágio econômico. As coisas vão deixar de ser tanto sobre não se pode comer ouro e passar a ser mais sobre arroz, batatas, petróleo e coisas que são absolutamente necessárias. Ainda vai haver comércio e coisas assim, mas pode ser tudo muito, muito diferente. E eu estou tentando ser alarmista. Só estou apontando que estamos indo em direção a um penhasco e ninguém parece considerar o que há lá. É meio como o Brexit para os britânicos. Eles pularam, esperando que as pedras fossem bem macias e jumped off, hoping the rocks would be nice and soft. So far, they haven't been. Até agora não. Bom, eu só estou me perguntando, o que os países estão fazendo para se preparar para isso? Porque, como você disse, se a economia mundial inteira cair junto, não há muito. Bom, é difícil evitar estar na zona de impacto. Mas quando você olha para países como a China, o que eles estão fazendo especificamente para minimizar o impacto sobre eles mesmos? To minimize the impact on themselves. Bem, não é só a China. Quer dizer, a China tem quase 140 relações comerciais principais em que é o maior importador ou exportador para esses países. E eles criaram sistemas alternativos de financiamento, porque se o dólar perder espaço e ninguém quiser usar dólares, aí você tem um problema de verdade. Também porque os Estados Unidos vêm pressionando, usando o SWIFT como arma e assim por diante. Todos nós sabemos disso. E sabe, ultimamente tem se falado muito sobre o fato de que os Estados Unidos acabaram de transferir todo o ouro de, não me lembro, o país e o estado da Venezuela para os próprios cofres deles. Eu nem sei o que isso significa, vocês simplesmente pegaram o ouro. Quer dizer, em geral eu diria que foi um roubo. Mas sabe, há situações em que os Estados Unidos agem com impunidade. Cada vez menos gente confia no sistema do dólar americano. A China tem os CIPS. Basicamente, eles vêm criando entidades que conseguem fazer comércio transfronteiriço. E é muito interessante a forma como estão organizando isso. Eles não estão tornando o yuan chinês totalmente conversível. Isso significa que se eu estiver na China agora, para converter isso em dólares americanos é difícil. Eu tenho que mostrar como ganhei o dinheiro. Tenho que mostrar que certos pré-requisitos foram atendidos e há apenas uma quantidade limitada disponível. Existe um limite. Então, para os cidadãos chineses, é muito difícil fazer a conversão. Agora, isso é diferente do yuan chinês como moeda de comércio. Então, por exemplo, grande parte do comércio hoje entre a Rússia e a China, ou entre o Irã e a China, e muitos outros países está sendo feito em renminbi, em yuan. Então, o que eles estão fazendo é tornar isso mais fácil. E há duas coisas às quais as pessoas deveriam prestar atenção. Primeiro, eles criaram recentemente um mecanismo para que, digamos, eu precise pagar alguém. Há uma questão de balanço comercial e eu preciso quitar uma dívida, sabe? Bom, no passado, talvez eu tivesse que vender os títulos do tesouro que eu tinha, esses títulos chineses. E isso é caro, porque talvez eu tivesse que comprá-los de volta no futuro. Isso gera muita complicação.
Então, em vez disso, os chineses disseram, certo, vamos ser mais parecidos com o dólar. Vamos criar mecanismos para que você possa tomar empréstimos usando seus títulos como garantia para fazer qualquer liquidação necessária. É menos caro, na verdade muito, muito, muito barato em termos de taxas de juros e coisas assim. Então, sabe, você pode pagar os juros, quitar a dívida, fazer o que for necessário. Quando isso estiver resolvido, está resolvido. Então, isso facilita manter esses títulos chineses. A segunda coisa que eu acho muito interessante é que a China está criando cofres seguros para ouro em outros países. Agora, por que isso seria importante? Bem, você começa a olhar para a quantidade de ouro que a China tem e conclui que se o dólar americano cair, provavelmente o ouro sobe. É uma suposição razoável. A China terá ouro suficiente para lastrear em ouro o yuan chinês que circula no exterior. E por que isso seria importante quando o mundo estiver de cabeça para baixo? Bem, acho que seria muito, muito importante. Isso acrescenta um nível de segurança no qual as pessoas confiam mais, porque os chineses não usam nenhum tipo de teste ideológico nas relações comerciais que fazem. Eles negociam com países democráticos, negociam com países que não são muito democráticos. Não se trata da situação interna, trata-se apenas do comércio. Então isso poderia ser muito, muito, muito atraente. Mas o fato de eles estarem instalando esses cofres no exterior, eles têm um em Hong Kong, e há planos para outros lugares no Oriente Médio e em outros locais, deixa claro, na minha opinião, que eles estão se preparando para a possibilidade de haver uma corrida contra o dólar. E aí, o que você faz? É preciso ter uma moeda alternativa. Tem que haver algum mecanismo. Agora eles querem ser, sabe, como o dólar americano. De jeito nenhum. Conversei com muitos economistas aqui e eles dizem, ei, aprendemos a lição. Os efeitos distorcidos de tentar ser a moeda do comércio mundial são grandes demais para qualquer país administrar, até mesmo a China. O que queremos fazer é garantir os pagamentos internacionais e, ao mesmo tempo, manter nossa economia doméstica separada. Os chineses não querem os chamados fluxos de capital especulativo, fluxos de investimento, basicamente dinheiro de aposta, certo? Entrando na China e agitando seus mercados de ações. Eles querem que os mercados de ações funcionem com base na economia real. Você investe e 4 ou 5 anos depois, ou algo assim, eles têm uma boa ideia, começam a lucrar e o valor das suas ações sobe. Sabe, do jeito antigo. Em vez de apostar em qual vai ser a taxa de juros do Banco da China, ou tentar descobrir se dá para fazer um ganho rápido com uma ação específica porque você acha que vão fazer algum anúncio, de um jeito ou de outro. Esse é um dos motivos pelos quais eles não têm interesse no mercado de opções aqui na China. Então, eles estão dizendo, bom, queremos manter nossa economia real, queremos garantir que as pessoas tenham confiança em fazer negócio, obviamente. E é para isso que eu estarei se preparando. Obviamente a Rússia, o Irã e muitos outros países, não só os que são hostis a nós, quero dizer, muitos no Oriente Médio. E na verdade os Emirados Árabes Unidos são um centro de operações para chineses que querem fazer comércio. Eles são obviamente muito próximos dos Estados Unidos. Então não há um teste de pureza. Trata-se apenas daqueles que estão dispostos. A China quer trabalhar. Portanto, será um jogo muito, muito diferente daquele que os Estados Unidos jogaram com o FMI e o Banco Mundial, impondo condições aos empréstimos e coisas desse tipo. A China mudou para um modelo que tem menos a ver com empréstimos entre governos, ou melhor, eu deveria dizer, com projetos, e mais com uma pergunta. O projeto é viável. Então, eles emprestam com base no projeto. E isso é muito importante, porque os mantém fora das disputas políticas quando os governos mudam. Se o projeto é bom e consegue se sustentar, é provável que continue, e continue dando lucro. Não é uma questão política. Mas se o dinheiro foi emprestado a um partido político que estava no poder, e esse partido sai do poder, então é claro, o outro lado vai dizer,
corrupção, era um projeto ruim, e isso é diplomacia da armadilha da dívida e todas essas coisas. Então, a China aprendeu uma lição dura e continua fazendo isso. E a China também, sabe, não é só do lado financeiro. Eles estão comprometidos com essa iniciativa Cinturão e Rota. E como Xi Jinping disse no ano passado, a estrutura do Cinturão e Rota já está aí. Você tem esses portos, aeroportos, portos marítimos, estradas, ferrovias. E isso cria uma conexão básica entre muitos e muitos países para que possam exportar seus produtos e receber mercadorias de volta. Agora, ele tem falado em dar conteúdo a essa estrutura. E o que eu entendo disso é que estamos falando de zonas de desenvolvimento econômico, de realmente incentivar empresas chinesas a começar a investir e criar empregos nesses países. Por quê? Porque na perspectiva da China, o mundo cresce junto. Se eles criam empregos nesses países, e são bons empregos, as pessoas conseguem viver, têm renda disponível, é com isso que vão comprar bens. A China acredita que tem a capacidade de vender esses bens para essas pessoas, porque tem os recursos certos, a tecnologia certa, a qualidade certa e o preço certo. Então está disposta a competir. Já o modelo Estados Unidos-Europa, os europeus parecem reclamar muito, mas fazer muito pouco. Os Estados Unidos dizem, não, vocês têm que comprar as nossas coisas, ou então, não acho que nenhum dos dois seja muito sustentável. Então a China certamente está se preparando. Outros países, conversei com representantes de países em diferentes lugares, na América do Sul, na África e assim por diante, entendem em linhas gerais o que está acontecendo. Eles estão muito interessados, só estão tentando entender como isso os afeta. Neste momento, todos estão em situações difíceis. Muitos têm dívidas denominadas em dólares e estão tentando descobrir, sabe, como fazer a troca. Dívidas denominadas em dólares para países, por exemplo, digamos Marrocos, são muito altas. Eles vão pagar 8, 9, 10% em empréstimos para projetos, empréstimos soberanos. Pode ser 6, 7, 8%. Já os títulos de Jinsum, os títulos emitidos em denominação chinesa, custam menos de 3%. Agora você vê países do mundo inteiro indo a Pequim para perguntar como podem converter seus empréstimos denominados em dólares em títulos de Jinsum. Isso cria um problema para os Estados Unidos. Se não houver apetite para comprar esses títulos, investir nos Estados Unidos ou tomar empréstimos de bancos e instituições americanas, você está secando uma fonte de capital. As pessoas não querem manter esses instrumentos. Vai ser muito interessante ver como isso se desenrola. Mas fica o aviso para quem está ouvindo. Em geral, eu sou muito bom em acertar a direção, mas não o momento. Se eu fosse bom em acertar o momento, eu seria o George Soros e seria muito mais rico. Eu estaria, como eu digo, escolhendo preços de iates grandes ou de países pequenos. Jim Rogers costuma fazer a mesma observação. Ele enxerga a direção, mas o timing dele não é muito bom. Mas acho que é difícil acertar o timing. De qualquer forma, Sal, muito obrigado por participar do programa e aprofundar esse desenvolvimento. Bem, é sempre um prazer falar com você, Glenn, e eu realmente agradeço o trabalho que você está fazendo. Ter uma voz independente que traz à tona muitas das nuances que se perdem na imprensa dominante, eu acho extremamente importante, especialmente para quem está disposto a pensar.